estar aqui junto. Sei que hoje faltou alguns irmãos. Não desanime por isso. A presença mais importante das paz aqui, que é a presença do Senhor Jesus. E é certo que essa chuva deve ter atrapalhado muita gente sair de casa, né? Tem alguns locais aí que alagam com força, né? Mas nós estamos aqui, o Senhor nos permitiu, é porque nós é que precisávamos estar aqui para poder ouvir o que Deus tem para falar. Então, prometo ser breve como sempre, mas não por isso não profundo, né? A ideia é ser profundo, direto e breve naquilo que Deus tem para nós nessa noite. A gente vai continuar aí a nossa mensagem no livro de Esdras, agora no capítulo 6, no verso 6 em diante. A gente está nessa série de mensagens no livro de Esdras. Nós já estamos aí no capítulo 6, no verso 6 em diante. Lembrando aí que o que os irmãos estavam vivendo nesse texto era a reconstrução da Jerusalém, e eles estavam propriamente ainda construindo o templo. Nós vimos aí no sermão passado o profeta Ageu e Zacarias, no capítulo 5, fazendo então uma convocação ao povo a voltar a trabalhar e desenvolver a obra a qual o Senhor havia chamado. Nós estamos então agora no capítulo 6, em 6 até o verso 15. Nós vamos ver aí aquela profecia que foi dita por Ageu e por Zacarias se cumprindo a palavra do Senhor. Vocês devem lembrar aí que quando o profeta Ageu e Zacarias profetizam para o povo para que eles pudessem voltar à construção do templo, vocês lembram que algumas pessoas chegaram ali e perguntaram a eles por que eles estavam fazendo aquilo, e então eles vão consultar ao rei Dário se de fato o que eles estavam fazendo era a vontade do Senhor, era de fato uma ordem dada e eles tinham o alvará da Pérsia. E então eles vão até o rei Dário, e o rei Dário manda fazer uma busca no início do capítulo 6 do livro de Esdras. Ele manda fazer uma busca nos arquivos que existiam lá, para poderem então ver se de fato aquela obra estava de acordo com a ordem dada pelos reis que reinaram antes dele. E então no capítulo 6 essa ordem é dada para poder fazer as buscas, e é encontrado então aquele decreto do capítulo 1 de rei Ciro, que manda o povo voltar para então reconstruir a cidade. Pois bem, no verso 6, qual nós hoje vamos estudar, nós vamos estar diante dele, nós vemos aí o governador, agora Dário, no caso o rei Dário, falando aos seus governadores para poder então liberar a obra. Diz assim a palavra do Senhor no verso 6. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Sete-Bozenai e seus companheiros, os afarzaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta que haveis de fazer estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompam a obra. Também se eles dê dia após dia, sem falta, aquilo que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam os sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda pontualidade. Verso 13. Então Tatenai, o governador da quem do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente segundo o decreto
decretaram o rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu, Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do rei Dário. Palavra de Deus para nós. Curva suas cabeças, vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, que Tu possas, com as Tuas poderosas mãos, Deus, nos guiar agora nesse momento, Pai, diante dessa palavra, que nós possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, trazer ao Teu povo aquilo que o Senhor quer. Essa oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então diante de um texto a qual nós percebemos aí um decreto de rei Dário. Como eu já havia dito, o povo estava então construindo o templo enquanto os trâmites eram feitos para saber se de fato a obra ela estava com a autorização do rei. Pois bem, chegando no entendimento de Dário, e depois de fazer todas as pesquisas, ele percebe então que sim, havia feito Ciro um decreto da qual liberava e ordenava a construção do povo. Então ele vai fazer agora um decreto e ele vai dar ordem que vai impulsionar de novo a construção. Ou seja, ele não vai só dar ordem para a obra voltar, mas ele vai dar ordem para a obra voltar, continuar e ainda sair recursos reais para poder então fazer a obra. Nós devemos lembrar da mensagem da semana passada. Nós falamos então de que o nosso Deus, ele providencia as coisas, ele nos chama a caminhar e a seguir em frente. Esse foi o título da mensagem anterior, né? Deus nos chama a seguir em frente. E hoje então nós vamos ver diante desse texto que Deus providencia meios para seguirmos em frente. Esse texto mostra exatamente como o Senhor então vai providenciar meios para que o povo consiga seguir em frente e a sua palavra se cumpra. No verso 6 e no verso 7, nós vamos perceber aí a ordem direta de Dário para os seus governadores, para eles não impedirem o trabalho. Ele está dizendo o seguinte: olha, saiam daí, vocês não vão mais impedir esse trabalho, vocês não vão impedir mais a obra da casa de Deus. E o interessante é que rei Dário, uma pessoa ímpia, que não tinha temor do Senhor, ele estava então decretando que a obra da casa de Deus não fosse interrompida, que a obra fosse continuada e que nada, absolutamente nada e nem ninguém pudesse mais impedir. E os seus governadores deveriam então sair dali, sair da frente e não mais impedir a obra de acontecer, assim como havia já acontecido. Vocês devem lembrar que nós falamos que a obra ficou 16 anos parada, até então que chegasse ao estágio de voltar à construção. Verso 8, nós vamos caminhar mais um pouquinho, nós vamos ver Dário acrescentando algumas coisas no decreto que já havia existente. Ele diz assim: também por mim se decreta que a vez de fazer a estes anciões dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente as despesas a estes homens, para que não interrompam a obra. Ele fala o seguinte: olha, não vai sair só dinheiro daqui não, todo tributo que é recolhido em volta deles lá, depois do rio, tudo isso agora vai para a mão dos anciões, para que eles possam então reedificar o templo deles. Ou seja, agora a gente vai bancar a obra. O recurso que eles precisam para desenvolver a obra deles vai ser justamente advindo das nossas finanças, para que eles possam então fazer aquilo que o Senhor o mandou. Dário então, um ímpio, um homem que não temia a Deus, sendo usado pelo Senhor para concluir a obra de Deus. Interessante que nós percebemos de forma clara Deus provendo meios para a sua obra ser concluída. Verso 9 e verso 10, então, nós vamos perceber o seguinte, que olha só, não é só a obra que vai ser concluída não. Todo o material que eles precisarem para culto, tudo aquilo que eles necessitarem, utensílios, todos os holocaustos, todo tipo de animais, tudo aquilo que eles precisarem para oferecer uma oferta aceitável a Deus, isso vocês vão precisar de providenciar. E o interessante
que nós percebemos nesse ponto, que ele deixa claro o seguinte: tem que ser tudo do bom e do melhor para que a oferta seja o quê? Aceitável a Deus. Ou seja, não é só você dar dinheiro para eles, não, tem que dar o melhor para que eles possam então oferecer uma oferta aceitável ao Senhor deles. Verso 11, então nós vamos caminhar mais um pouco. Ele vai dizer o seguinte: olha, também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa não faça um monturo. Ou seja, ele diz o seguinte: olha só, qualquer um que tentar impedir, que tentar alterar esse decreto, hoje, amanhã, ou qualquer um tempo futuro, que ele seja destruído, que ele seja morto. Ou seja, aqui ele deixa claro, é como se ele estivesse levantando uma lei que nada nem ninguém pudesse mais impedir o desenvolvimento daquilo que Deus havia determinado, e agora ele estava então ratificando a ordem que Deus havia dado, que Deus havia trago ao coração de Ciro, mandando o povo então reconstruir a casa de Deus. Verso 12, nós percebemos aí Dário então deixando também claro que qualquer nação ou qualquer povo que tentasse fazer algo contra o povo de Israel teria que ser destruído. Ele diz o seguinte no verso 12: o Deus, pois, que te fez habitar o teu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Ou seja, qualquer povo que entrar na frente, que tentar destruir a casa do Senhor, a obra que o Senhor mandou fazer, então, que seja destruído. E olha, cumpre o que eu estou falando, pontualmente, ou seja, com pontualidade, com critério. Isso tudo que eu estou dizendo, isso tem que acontecer, isso precisa ser feito de forma criteriosa. Essa é a minha ordem. Deus usando então um ímpio, provendo meios para que o povo pudesse caminhar e continuar. Verso 13, vamos continuar e ver então algumas coisas acontecendo. Então Tatenai, os governadores do Eufrates e Setar, Bozenai, e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretaram o rei Dário. Interessante que nós vamos perceber aqui que os governadores eles fizeram exatamente como Dário havia ordenado. Eles não distorceram a palavra, eles não desobedeceram de forma alguma o decreto, porém, com diligência, eles fizeram então aquilo que o rei havia decretado. Mais pessoas ímpias sendo trabalhada e direcionada por Deus para providenciar meios para o povo dele se desenvolver e caminhar. Verso 14, nós percebemos então a obra acontecendo. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, e em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e terminaram, segundo o mandato de Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Lembra que Zacarias profetizou na semana passada, nós vimos, de que a obra que havia começado por Zorobabel, que Deus estava colocando um prumo na mão dele, que aquilo que ele começou ele terminaria. Então aqui está a prova de que a palavra do profeta era verdadeira, porque aquilo que o profeta profetizou agora estava acontecendo. E uma das coisas que eram essenciais para poder ter alguém como profeta era a sua profecia se cumprir. E foi isso que aconteceu com a profecia de Ageu e de Zacarias. Eles profetizaram que a obra ia terminar, e Deus proveu o meio, e a obra terminou. E acabou a esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Palavra do Senhor para nós, e nós temos algumas aplicações e aprendizados. A primeira aplicação é que Deus ele providencia meios para seguirmos em frente, certo? Isso é algo que nós conseguimos enxergar aqui. Deus providencia meios, primeiro, transformando a oposição em ajuda. Às vezes nós queremos caminhar e queremos seguir numa direção, porém, pessoas se levantam, situações se levantam, e nós simplesmente paramos e achamos que aquilo dali vai nos impedir, não vai nos fazer seguir em frente. Mas nós precisamos entender o seguinte, que Deus ele providencia meios para que nós venhamos seguir em frente, mas existem alguns poréns. A gente precisa de estar com a nossa vida fundamentada no Senhor. Nós percebemos lá que quando esses governadores chegam para a galera lá e perguntam, olha só, por que, quem é que mandou vocês fazerem essa obra? Eles fundamentam
nas forças ou no conhecimento dele, não. Na semana passada nós vimos que eles disseram o seguinte: foi o Senhor, Deus do céu, por intermédio de Ciro, que nos mandou fazer a obra. E então, através dessa fundamentação que eles fizeram, eles confiaram no Senhor. E Deus então proveu meios para que eles pudessem então caminhar e seguir em frente. Muitas das vezes nós queremos levar a nossa vida, nós queremos desenvolver a nossa vida, nós queremos fazer as coisas confiando na nossa força, confiando no nosso poder e confiando no nosso potencial. Porém, nós somos fracos, falhos e limitados. O nosso Deus é perfeito, forte e de eternidade a eternidade. Nós precisamos de entender isso, que Deus providencia meios para nós seguirmos em frente, transformando a oposição em ajuda. Foi exatamente isso que ele fez com o rei Dário. O rei Dário era uma oposição direta, poderia ser uma oposição ferrenha, porém, foi um instrumento da mão do Senhor para fazer com que o povo continuasse e desempenhasse aquilo que Deus havia decretado. E o interessante, nós percebemos o seguinte: quantas das vezes nós somos chamados para desenvolver algo, estamos trabalhando em alguma coisa, almejando algo na nossa vida, e aí vem os empecilhos, vem as dificuldades, e nós simplesmente desistimos. O primeiro empecilho que vem, a gente desiste. Muitas pessoas conseguiram se desenvolver muito bem na pandemia, porque entenderam que as adversidades poderiam ser então um degrau para impulsionar e conquistar e seguir em frente. Nós não podemos desistir, porque nós sabemos o seguinte: Deus, o nosso Deus, Ele providencia meios para nós seguirmos em frente. Como? Primeira coisa que Deus faz: Deus transforma aquilo que parece ser oposição em bênção para nos ajudar. Segundo aprendizado: Deus providencia meios para nós seguirmos em frente, para que Sua palavra se cumpra. Interessante que nós percebemos aqui que o que acontece aqui da conclusão do templo, isso foi uma profecia feita por Zacarias e por Ageu, falando para o povo o seguinte: vocês precisam de voltar a reedificar, vocês precisam de voltar à sua força, porque eu estou com vocês, eu prometi e eu vou cumprir. O interessante é que o zelo do Senhor não é por nós, não, é pela sua palavra. Ele zela pelos seus, mas quando Ele nos manda fazer algo, o que está em curso não é só simplesmente a nossa frustração, não. Deus não faz as coisas acontecer porque senão nós vamos nos frustrar, não é isso. Deus faz as coisas acontecer porque a sua palavra, ela não é falível, ela sempre se cumpre. E nós percebemos exatamente isso acontecendo e sendo dito aqui por Êxodo no capítulo 14. Os anciãos dos judeus, eles iam edificando e prosperando em virtude. Segundo quem? Segundo que Zacarias e Ageu haviam profetizado. Então a palavra de Deus, ela nos impulsiona a seguir em frente. Deus providencia meios para seguirmos em frente, para cumprir a sua palavra. Se Deus prometeu, sim, Ele é fiel para cumprir. Se Deus disse que estaria conosco na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, conosco, até a consumação dos séculos, isso não é uma mentira. Aonde nós estivermos, aonde nós formos e o que nós passarmos, Deus está conosco. Se estamos passando dificuldade, limitação, privações financeiras, seja lá o que for, o Senhor está conosco, está forjando o nosso caráter. Muitas das vezes o problema é que nós esperamos muito dessa vida. Nós achamos que a nossa vida só pode ser de bênçãos, de alegria e de vitória. Essa galera está chegando aqui no final na construção do templo, mas esse povo sofreu. Esse povo ficou 16 anos com a obra parada. Eles não podiam seguir em frente. E agora eles estavam provando de que a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus providencia meios para a sua palavra se cumprir. Se Deus prometeu para nós que estaria conosco, qualquer situação que nós estejamos passando, Deus está conosco, porque o nosso Redentor vive e Ele se levanta em nosso favor. Essa é a palavra do Senhor. Terceiro aprendizado: Deus providencia meios para seguirmos em frente, para que possamos concluir o chamado dele em nossas vidas. O Senhor prometeu que Zorobabel, especificamente Zorobabel, governador de Judá, o príncipe de Judá, ia terminar o tempo, e foi exatamente ele que terminou o tempo. E interessante é que essa palavra veio tão forte ao meu coração, que eu falei para Deus: eu só saio do outro lado depois do tempo construído. Ou eu saio para a glória, ou o Senhor então vai me levar para onde o Senhor quiser, mas eu só saio de lá depois da obra pronta. É um compromisso. Deus, é muito interessante que o Senhor nos fez caminhar no livro de Êxodo para justamente nos reanimar e trazer a força e o interesse exatamente sobre isso.
de entender o seguinte: nós estamos diante de uma construção, nós estamos diante de um recomeço, nós estamos diante de uma obra gloriosa, mas nós não podemos desanimar. Puxa, mas hoje eu fui para a igreja e a igreja estava vazia. Pois é, irmão, se você não tivesse vindo, ficaria mais vazia. Então, o interessante é que se você veio até aqui, você enxerga isso, você vê a necessidade de você estar presente sempre. Por quê? Porque a sua presença é importante para você, para nós e para o reino. Então, nós entendemos o seguinte: o nosso compromisso não é com quem aqui está. O nosso compromisso é com aquele que nos chamou. Se o Senhor nos chamou para desenvolver uma obra, se o Senhor nos chamou para cumprir o seu propósito, Deus vai providenciar meios para que nós possamos concluir o chamado dele nas nossas vidas. Se você está aqui hoje, não é porque você quis vir, não é porque você gosta daqui, não é simplesmente porque você vê necessidade em estar aqui, é porque o Senhor tem um chamado na sua vida para você desempenhar aqui. Se fosse para você desempenhar em outro lugar, Deus teria te levado para lá. Mas se Deus te trouxe aqui, é porque Deus tem esse chamado na sua vida para desempenhar aqui. Então Deus vai providenciar meios para que você possa estar aqui, para que você possa desenvolver o chamado de Deus na sua vida aqui. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Interessante que nós demos mais um passo no livro de Êxodo. E eu creio que, assim como eu tenho recebido do Senhor, você também está recebendo e possa receber do Senhor encorajamento, força, cuidado, carinho e paz. Que o Senhor possa estar sobre nossas vidas continuamente. Quando vier o desânimo, quando vier o cansaço, quando vier as lutas, nós viemos permanecer unidos, focados naquilo que o Senhor nos deu. Porque Deus providencia meios para seguirmos em frente. Essa é a palavra dessa semana. Se porventura você nessa semana atravessar algum problema de dificuldade, alguma situação difícil, algum empecilho se levantar, entenda o seguinte: Deus vai providenciar meios para que você possa seguir em frente naquilo que Ele te chamou. Entenda que a nossa vida é para a glória de Deus, até o teu trabalho é para a glória de Deus, e também o teu descanso é para a glória de Deus. Todas as coisas nós fazemos para a glória de Deus. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Agradecemos pela Tua palavra, Deus. Pedimos ao Senhor que possa, Pai querido, nos guardar, nos direcionar, Deus, e nos fazer praticar aquilo que nós aprendemos aqui. Pai, nós sabemos que o Senhor providencia meios, Deus. Sabemos, Deus querido, que o Senhor providencia meios para nós fazermos a Sua vontade, para seguir em frente. Que o Senhor possa, Deus querido, providenciar meios para que essa obra seja concluída. Que o Senhor possa nos usar para a conclusão dessa obra e para a expansão e estabelecimento do reino nesse lugar. Pai, essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus, clamando a Ti, Deus, que o Senhor nos dê um final de dia abençoado e que nós possamos regressar para os nossos lares, guardados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. E amém.